Graças a Deus, meus irmãos, bem-vindos ao PV 365, programa devocional da Igreja Presbiteriana Pedra Viva. Gostaria de ler aqui com os irmãos um trecho da Escritura, aqui o comecinho do livro de Jonas, onde diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Esse texto aqui, né, só o comecinho do livro. A história de Jonas provavelmente você já ouviu, já conhece, né? Jonas é enviado por Deus a Nínive, né? No começo ele não quer, até a Bíblia aqui coloca que ele se dispõe como Deus pediu, mas não para ir, mas sim para fugir da presença de Deus e fugir do chamado que Deus havia dado a ele. E nessa fuga, né, acaba não dando certo. Deus intervém para que ele seja engolido por um peixe. Depois, então, quando ele ora ao Senhor e Deus o liberta, e aí sim é que ele vai pregar a Nínive. Mas uma dúvida pode pairar nas nossas mentes, né? Por que ele não queria ir para Nínive, né? Por que ele odiava tanto aquele povo? E se a gente verificar, né, ao longo da história, a gente percebe que os ninivitas eram um povo terrivelmente mau. Era um povo, além de inimigos, né, do povo de Deus, inimigos de Israel. A gente tem um povo que agia para com seus adversários das formas mais cruéis possíveis, né? Eles tinham métodos de tortura terríveis, né? Até para aqueles tempos, né, onde as pessoas, onde havia, né, comumente métodos terríveis de tortura. Ainda assim, os ninivitas eram uma linha acima disso. E por isso, né, se a gente pensar, talvez se colocando no lugar de Jonas, talvez nós tivéssemos tomado a mesma atitude, não querendo estar lá, não querendo encontrar com aquele povo cruel e terrível, um povo bárbaro, como era o povo de Nínive. E se uma coisa a gente pode, então, refletindo sobre essa palavra, trazer para nós nos dias de hoje, você pensou sobre, e se Deus amar aquelas pessoas que você odeia no seu coração? E entenda, talvez você tenha até motivos para odiar, né? A gente sempre fala que a gente deve odiar o pecado e não o pecador, mas isso é bem difícil da gente conseguir separar, né, nas nossas vidas, né? Se a pessoa pratica aquelas más obras, é natural, né? Isso é do coração mau do homem odiar também a pessoa, né? E não só o pecado. E como a gente vê aqui com a história de Jonas, ele tinha motivos para não gostar daquele povo, ele tinha motivos claros para odiar aquelas pessoas. Eram pessoas ruins, pessoas terríveis, né? Pessoas que comumente, além de inimigos dele, praticavam atos terríveis. E então Jonas tinha todos os motivos para não querer estar com aquela gente, né? E o que a gente vê é um Deus interessado em salvar mesmo pessoas com obras terríveis. E isso fala muito sobre também o pensamento que nós temos de nós mesmos, porque muitas vezes nós não percebemos o quão terríveis nós somos, né? E por isso conseguimos enxergar claramente, né, o quão mal são aquelas pessoas, mas a gente não consegue perceber de onde Deus nos tirou, né? Se você lembrar da história de Paulo, né? Paulo, ainda né, como um judeu praticante ali, ele agia contra os cristãos e perseguia. Quando você vai ver o relato em Atos 9 da conversão de Paulo, a surpresa é gigantesca, é enorme, né? Tanto que os cristãos não queriam se aproximar, ficaram com medo. Será que ele não está enganando a gente? Porque ele era um cara terrível, que matava e perseguia os cristãos. E de repente Deus vai e converte ele. Algo parecido que vai acontecer na história de Jonas aqui, com toda a população de Nínive, né? Muitas pessoas se convertem, ainda que a gente saiba, né, pela história, a própria Bíblia vai revelar isso, que mais para frente o povo volta aos pecados e cai, né? A gente pode ter certeza, a confiança de que muitos, pelo menos daquela geração, foram salvos e tiveram sua vida transformada através da pregação de Jonas. E uma coisa então que a gente tem que deixar claro nas nossas vidas é que é Deus quem faz a boa obra, né? É Deus quem faz a transformação. O que nós devemos fazer é o que a palavra manda, que é pregar, ide e pregai, né? E entregue o evangelho, entregue a mensagem de Deus para todas as pessoas, a despeito de quem elas são ou eram, né? Tem uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, que é muito bonita, né? Que teriam perguntado para ele por que ele achava que Deus o tinha escolhido. E ele fala que talvez fosse porque Deus não tinha um pecador pior para escolher. E isso bate muito bem com o que as escrituras dizem, né? Deus nos escolheu, talvez exatamente por isso, por não ter um pecador pior, por sermos nós bons exemplos de que Deus pode transformar corações
né, que estavam diametralmente contrários a ele, né? Deus nos resgatou é a grande, o grande exemplo, né, de que Deus pode resgatar pessoas que eram inimigos dele, que agiam como inimigos dele, né? E aqui está um outro exemplo disso, né, na história de Jonas. Então, quando Deus dispõe os nossos corações, como feito com Jonas, né, e ele fez isso, né, por meio da redenção em Cristo Jesus, quando ele nos salva e nos redime, o que nós temos que fazer é fazer o que Jonas fez depois, né, não nesse momento imediato, mas ir pregar o evangelho a toda criatura, independente se aquela pessoa, na forma com que ela está agindo hoje, né, se ela parece estar agindo contrariamente à vontade de Deus, que oremos, né, por essas pessoas e que possamos pregar o evangelho a todas elas, não com indiferença, né? Um cristão, uma coisa que não pode ser é indiferente com as pessoas, né? Como diz o salmista, em Salmo 86, quando ele diz que os olhos dele, né, eram como rios de água, porque as pessoas não praticavam a lei do Senhor, que nós possamos ser assim também no fato de ser preocupados e interessados na salvação do nosso próximo, né? E até como Cristo diz, né, com os nossos inimigos, mesmo aqueles que se mostram contrários à nossa fé, que possamos nos mostrar amáveis e dispostos a entregar o Evangelho, porque que símbolo maior de amor há do que entregar a mensagem da salvação para essas pessoas. Que possamos ficar com essa reflexão e que Deus te abençoe.